Que a graça, a paz e uma luz divina iluminem o dia e a semana de todos que nos ouvem hoje. Que seja um tempo de clareza, proteção e muita inspiração para cada pessoa que acompanha o nosso programa. É com essa bênção e com muito entusiasmo que iniciamos mais um mergulho profundo nas Escrituras. É um prazer enorme estar aqui. E a nossa missão hoje, eu diria que ela é monumental, sem dúvida. Exatamente. O foco da nossa análise de hoje é o capítulo 15 do livro do Apocalipse. É até curioso notar que este é o capítulo mais curto de todo o livro, sabe? Mas ninguém deve se enganar pelo tamanho dele. Não mesmo. Ele serve como um prelúdio dramático, uma preparação de palco gigantesca para os julgamentos finais que estão por vir sobre a Terra. E para guiar esta nossa jornada, nós trouxemos uma base fantástica de informações. O trabalho de hoje se apoia nas notas teológicas precisas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, e também nos insights riquíssimos do respeitado comentário bíblico de John F. Walvoord. Que é uma verdadeira referência acadêmica no estudo de textos apocalípticos. E antes de entrarmos nos detalhes visuais, que são literalmente de cair o queixo, é sempre bom lembrar a nossa regra de ouro aqui no programa. O objetivo hoje é explorar esse texto focando puramente na riqueza dos detalhes teológicos, na história e na gramática original, né? Isso. Diz e como a teologia o compreende. Perfeitamente. E para que todo mundo que acompanha o programa possa se situar no tempo da narrativa, nós precisamos estabelecer o contexto de onde estamos no Apocalipse, certo? Sim, por favor. O capítulo 15, junto com o 16, prepara o cenário final para a segunda vinda de Cristo. Para entender a estrutura do livro, basta pensar naquelas bonecas russas, sabe? As matroscas. Aquelas que uma entra dentro da outra? Exato. Onde uma peça se abre e revela outra menor dentro dela. A narrativa básica se desdobra em 7 selos. Quando o 7º selo é aberto, ele revela as 7 trombetas. E agora, o toque da 7ª trombeta engloba as 7 taças da ira divina, que começam a ser apresentadas aqui. É um afunilamento. É um funil que vai ficando cada vez mais estreito e intenso. O relógio profético está batendo. E o capítulo 15 é aquele momento exato de prender a respiração antes do ato final. Certo, vamos desvendar isso. O capítulo começa com uma visão impressionante. 7 anjos que trazem as 7 últimas pragas. O texto chama isso de outro sinal no céu, grande e admirável. Por que o autor faz questão de usar a palavra outro sinal logo de cara? Se conectarmos isso a um panorama maior, essa palavra outro é a chave de tudo. Esse é, na verdade, o 3º grande sinal no céu descrito nesta seção específica do livro. O primeiro sinal apareceu no capítulo 12, que era a figura da mulher representando a nação de Israel e a sua trajetória. O segundo sinal, no mesmo capítulo, foi o grande dragão vermelho. Sim, que representava o Império Mundial. Isso, sob o controle de forças satânicas. Agora, este 3º sinal, os 7 anjos com as 7 pragas, é a resposta definitiva de Deus. Ele representa o julgamento inevitável sobre todo o sistema de maldade. É o fechamento perfeito de um ciclo de 3 grandes símbolos celestiais. Tem um detalhe na linguagem do texto que me deixou muito curioso. João descreve esse sinal como grande e admirável, ou maravilhoso, dependendo da tradução que a gente lê. Essas duas palavras costumam aparecer juntas assim no idioma original? Na verdade, não. E esse é um detalhe linguístico fascinante que os estudiosos destacam. Esta é a única vez em todo o Novo Testamento em que essas duas palavras gregas específicas formam um par. Uau! A única vez! Elas aparecem separadas em vários outros textos, é claro, mas juntas, lado a lado, apenas aqui e no versículo 3 deste mesmo capítulo. Isso demonstra o quão assombrosa é essa visão para o próprio autor. Não é um evento comum, nem mesmo para os padrões intensos do Apocalipse. É um nível de tensão e majestade sem precedentes. E essa intensidade fica ainda mais pesada quando o texto explica o motivo de essas pragas serem as últimas. É dito que, com elas, se consumou a ira de Deus. Essa palavra consumou me soa muito familiar no contexto bíblico. E a familiaridade faz todo o sentido. A análise gramatical dessa palavra consumar,
ou finalizar, é muito reveladora. A raiz do verbo no grego indica trazer algo ao seu objetivo final, o cumprimento absoluto e inegociável de um propósito. E isso conecta com os evangelhos, certo? Exatamente. Os comentários teológicos fazem um paralelo lindíssimo e, ao mesmo tempo, terrível com o Evangelho de João no capítulo 19. Quando Jesus estava na cruz, a última frase dele foi: "Está consumado". A obra da redenção, do resgate humano, alcançou seu objetivo final ali. Deus não deixou a obra da salvação pela metade. Então a ideia se aplica ao julgamento também. Da mesma forma, o uso dessa mesma ideia aqui no Apocalipse indica que Deus também não deixará a sua obra de justiça e julgamento pela metade. É uma finalidade absoluta e inquebrável. E sobre essa questão da ira, eu sei que o grego antigo tem palavras muito específicas para descrever sentimentos. Como exatamente as nossas fontes diferenciam o tipo de ira que está sendo descrito neste momento do livro? O que é fascinante aqui é justamente a precisão cirúrgica do vocabulário grego. As obras de referência, especialmente o comentário de Volvorde, destacam que existem duas palavras principais para ira. Temos a palavra orge e a palavra taimos. Orge e taimos. Isso. Para entender a diferença de forma prática, basta pensar em uma panela com água no fogo. O orge é aquela água que já está fervendo. É aquele estado constante, interno e contínuo de calor e descontentamento. O sentimento em si. Exato. Já o taimos, que é exatamente a palavra usada aqui no capítulo 15, é um momento em que a água ferve tanto que transborda e derrama violentamente pelo fogão. É a explosão, a ação, o derramamento ativo desse julgamento. O foco agora não é apenas o estado de ira, mas a manifestação ativa dessa justiça sendo derramada sobre o mundo hostil. É o momento do transbordar. É uma imagem de ação muito impressionante. E o mais interessante não é apenas o que o autor compreende, mas a mudança brutal de cenário que acontece logo depois. A cena corta para algo visualmente espetacular. O texto descreve um mar de vidro misturado com fogo. Só de tentar visualizar isso já daria uma pintura renascentista épica. Uma vastidão cristalina, reflexiva, mas premiada por chamas. O que esse fogo adiciona à cena? Essa imagem visual carrega um peso histórico enorme, porque nos remete diretamente ao capítulo 4 do Apocalipse. Naquela ocasião anterior, a visão era apenas de um mar de vidro semelhante ao cristal diante do trono de Deus, refletindo uma paz absoluta, pureza e a santidade tranquila do ambiente celestial. Mas agora a situação é outra. Completamente diferente. A adição do fogo transforma completamente o significado dessa vastidão. Esse mar, misturado com chamas, se torna um grande reservatório de julgamentos justos que estão prestes a cair na terra. Na tradição bíblica, o fogo frequentemente simboliza o julgamento purificador e a santidade de Deus que consome o mal. A paz deu lugar à preparação para o juízo. E a cena não está vazia. Existem pessoas em pé junto a esse mar incandescente. O texto relata que são os vencedores, aqueles que saíram vitoriosos sobre a besta, sobre a imagem dela e sobre o número do seu nome. Quem acompanha os estudos de Apocalipse percebe rápido quem são essas pessoas. O consenso entre os estudiosos é muito claro. São os mártires do período de tribulação, são pessoas que enfrentaram o ápice do sistema opressor global descrito no capítulo 13 e preferiram perder a própria vida a ceder à adoração daquele sistema. E do ponto de vista do mundo, eles perderam. De uma perspectiva puramente terrena e humana, a morte deles pareceu uma derrota terrível. Mas da perspectiva celestial que o texto apresenta, eles são os verdadeiros vencedores. Eles triunfaram sobre o sistema mantendo a fé e agora estão de pé, seguros, sobre o próprio mar do julgamento que vai engolfar os seus opressores. E aqui tem um detalhe que me chamou muita atenção. O texto menciona que eles estão segurando harpas de Deus. Espera um pouco, harpas? No meio de uma cena de julgamento iminente, fogo, pragas? Harpas não parecem um instrumento meio pacífico e suave demais para a ocasião? Como a teologia explica esse contraste? É uma ótima observação, porque o contraste é intencional.
Na literatura apocalíptica, os instrumentos musicais nunca são apenas figurativos. Eles têm funções específicas. Harpas, ou liras em algumas tradições antigas, juntamente com as trombetas, são os únicos instrumentos explicitamente mencionados no Apocalipse. Então não é algo comum. De jeito nenhum. Ter essas harpas de Deus não é retratado como algo genérico que todo mundo recebe no céu. É um privilégio concedido, uma recompensa muito específica e honrosa para este grupo de mártires. É a resposta divina à dor deles. Depois de sofrerem a cacofonia e o terror da perseguição na terra, eles recebem um instrumento da mais alta e pura adoração no céu. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eles estão com essas harpas para cantar. E o texto diz que entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Quando lemos isso, a impressão imediata é que se trata de uma música só, uma espécie de música com título duplo. É isso mesmo? Na verdade, não. A gramática no grego original tem um detalhe fascinante que muda a nossa leitura. A repetição do artigo definido antes de cada nome sugere fortemente que, na verdade, dois cânticos distintos estão sendo entoados por essa multidão vitoriosa. Dois cânticos separados. Isso. O cântico do Cordeiro é mais direto para a compreensão cristã. Ele fala da redenção, do resgate dos pecados, tornado possível pelo sacrifício de Cristo. É o tema central da salvação. Mas o Cântico de Moisés é o que gera um debate teológico absolutamente apaixonante entre os acadêmicos. Sim, porque quando pensamos em Moisés, ele tem pelo menos dois grandes cânticos registrados no Antigo Testamento. Qual deles as nossas fontes acreditam que está sendo cantado ali no céu? Esse é exatamente o ponto de debate. A interpretação mais popular, e talvez a mais imediata, costuma ligar isso ao cântico de Êxodo, capítulo 15. Aquele foi o momento em que Moisés e o povo cantaram logo após a vitória espetacular sobre o exército do faraó no Mar Vermelho. O paralelo visual é muito forte. Lá eles estavam na margem de um mar físico após a libertação, aqui em Apocalipse estão num mar de vidro após a libertação espiritual. Faz muito sentido. Mas existe a outra opção que os estudiosos levantam. Sim, e é uma opção que ganha muita força em comentários profundos como o de Walvoord. A segunda possibilidade é o cântico de Deuteronômio, capítulo 32. Esse foi um cântico proferido no finalzinho da vida de Moisés. E a grande diferença é a temática. Em que sentido? Enquanto Êxodo 15 é uma celebração de fuga e resgate, Deuteronômio 32 pinta um quadro cósmico sobre a fidelidade de Deus, sua justiça implacável e o seu propósito definitivo de punir os inimigos e vindicar os justos. A letra fala sobre a vingança final de Deus. Isso muda a cena de uma simples celebração de resgate para uma declaração solene de que a justiça final e absoluta do universo finalmente chegou. E, independentemente de qual dos dois cânticos seja a referência exata, as palavras que o autor registra são uma verdadeira aula magna de adoração. Eles cantam sobre as obras grandes e admiráveis do Senhor Deus Todo-Poderoso e declaram que justos e verdadeiros são os caminhos do Rei das Nações. É impressionante pensar nisso. Pessoas que acabaram de ser torturadas e martirizadas por um sistema injusto na Terra não têm nenhuma palavra de lamento, ressentimento ou vingança pessoal na boca. O foco deles é inteiramente declarar que a administração do universo por Deus é perfeita, justa e verdadeira. Isso levanta uma questão importante. E é uma ramificação profunda que as fontes exploram com base no versículo 4, onde o cântico continua perguntando quem não temerá e não glorificará o nome do Senhor, afirmando que todas as nações virão e se prostrarão diante dele, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. É uma declaração de vitória total. A grande reflexão aqui é sobre a realidade profética futura. Obras como as de Walvoord fazem conexões diretas com profecias antigas, como o Salmo 86 e Jeremias 10. Hoje, a humanidade frequentemente vê nações em rebelião, zombando da moralidade ou recusando-se a reconhecer qualquer autoridade divina. Mas esse cântico celestial aponta para um futuro inescapável. Diante da manifestação inegável dos atos de justiça, até mesmo as nações que hoje são rebeldes
serão forçadas a reconhecer a soberania de Deus. Não restará espaço para opositores intelectuais ou políticos. A reverência será uma consequência natural do peso esmagador da evidência de quem Deus é. Para por aí. Após esse momento grandioso de adoração com as harpas e os cânticos diante do mar de vidro, a narrativa usa um som e uma transição clássica para indicar que algo novo vai começar. O autor diz que depois destas coisas, ele olhou e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. A própria sala do trono, o lugar mais íntimo, é escancarada no céu. E a escolha dessas palavras carrega toda a teologia do Antigo Testamento. O termo santuário, usado aqui, aponta especificamente para o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado e restrito do antigo tabernáculo que Israel carregava no deserto. Onde ficava a arca. Exatamente. Era lá que ficava a Arca da Aliança, guardando as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, que são a base do testemunho. Ao mostrar esse santuário celestial se abrindo, a mensagem visual que é transmitida é cristalina. Os eventos catastróficos que estão prestes a atingir a Terra não são explosões de fúria arbitrária ou descontrolada. Eles procedem do próprio coração da lei moral de Deus. É a resposta exigida pela santidade divina contra a violação persistente da sua aliança e da sua bondade. E de dentro desse lugar sagrado e central, saem os 7 anjos que vão executar as pragas. O visual deles é descrito de forma muito peculiar. Eles não são monstros sombrios ou carrascos assustadores. O texto diz que eles estão vestidos de linho puro e resplandecente, com cintos de ouro na altura do peito. O que essa roupa comunica nesse contexto de julgamento iminente? Ela comunica que a missão deles é santa. O linho puro e resplandecente, de acordo com as análises exegéticas, simboliza pureza incontestável e os atos de justiça. É fascinante notar que é um material muito semelhante ao descrito para as vestes da noiva do Cordeiro no capítulo 19. Representa uma pureza em ação. E os cintos de ouro? Já os cintos de ouro, na altura do peito, refletem a glória e a realeza divinas. É o mesmo tipo de cinto que o próprio Cristo glorificado, Filho do Homem, estava usando na visão do capítulo 1 do Apocalipse. Então, a aparência magnífica e impecável desses 7 anjos prova que a missão deles, por mais devastadora que seja para o planeta, é uma missão íntegra que exalta a justiça de Deus. O contraste entre essa aparência puríssima e o que eles recebem a seguir é de arrepiar. Um dos 4 seres viventes, aqueles seres angelicais poderosos que ficam ao redor do próprio trono, entrega a esses 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. Eu gosto muito de como as traduções e os comentários sublinham essa palavra, cheias. Não é um aviso, não é um julgamento parcial para ver se alguém muda de ideia, é a medida completa, transbordante. É o limite sendo ultrapassado. E o detalhe de que essa ira vem do Deus que vive para todo sempre, coloca um peso de eternidade nessas taças. O julgamento que será derramado não é passageiro como um acesso de raiva humano. Ele carrega a densidade e a imutabilidade do próprio Criador eterno. E é nesse ponto exato que alcançamos o clímax estrutural deste capítulo 15. O fechamento do templo. Exato. Assim que os anjos seguram essas taças mortais, o versículo 8 descreve o impensável. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ninguém podia entrar. O acesso foi sumariamente cortado. É uma imagem muito pesada e absoluta. É uma das passagens mais solenes de toda a Bíblia. Para entender o peso disso, precisamos voltar no tempo e observar os paralelos históricos riquíssimos que as fontes apontam. Isso já aconteceu antes na história bíblica. Em quais momentos? Quando Moisés terminou de construir o tabernáculo no deserto, lá em Êxodo 40, a nuvem da glória de Deus desceu e encheu a tenda de uma maneira tão palpável e densa que o próprio Moisés, o grande líder de Israel, não conseguiu entrar.
Anos mais tarde, quando o magnífico Templo de Salomão foi inaugurado, como relatado no livro de 1 Reis, a nuvem de glória foi tão intensa que os sacerdotes tiveram que interromper o serviço. Eles simplesmente não conseguiam ficar de pé ali dentro para ministrar. A fumaça e a nuvem representam a majestade e a santidade inacessíveis de Deus. Mas aqui no Apocalipse, o contexto dessa fumaça parece ser outro, não é? Não é uma cerimônia de inauguração ou celebração. Grande diferença agora é o propósito. No passado, a glória impedia o acesso durante momentos de consagração e alegria. Agora, no Apocalipse, a glória e o poder se manifestam fechando o templo no momento em que a severidade plena dos juízos está sendo despachada. É um sinal claríssimo de que o tempo de graça para o mundo em rebelião acabou. Até que as 7 taças sejam derramadas e o julgamento termine, o tempo de intercessão e mediação por parte de qualquer ser naquele santuário está temporariamente pausado. A porta se fechou. Então, o que tudo isso significa? Para quem tem o interesse de mergulhar de cabeça na literatura apocalíptica e ir além da superfície, fica muito claro que este capítulo 15 não é apenas uma lista de catástrofes. Na verdade, é uma obra de arte teológica magistral sobre o equilíbrio e a perfeição da justiça. O texto constrói um contraste quase impossível de conceber. De um lado, a adoração jubilosa e pacífica dos vencedores sobre o mar de vidro, entoando a grandeza dos caminhos do Rei das Nações. E do outro lado? Exatamente. Do outro lado, a reverência sombria e aterrorizante diante de um Deus cuja santidade produz uma fumaça tão densa de glória que expulsa até os seres celestiais do santuário. O lugar de misericórdia se fecha momentaneamente para que a justiça inegociável siga o seu curso. É uma síntese perfeita. E isso deixa uma reflexão final muito provocativa, construída a partir de tudo que essas fontes nos mostraram hoje. O que significa, no âmago da experiência humana, compreender que existe um momento definido e futuro na história profética, em que o acesso ao perdão, a mediação regular no santuário será temporariamente fechado pela fumaça insuportável da glória divina? Pensar nessa pausa dramática e irreversível no acesso a Deus é algo que redefine completamente a forma como a urgência da justiça divina deve ser compreendida nos dias de hoje, enquanto as portas do diálogo e da graça ainda estão abertas e acessíveis. É um conceito capaz de mudar a perspectiva sobre o tempo presente e sobre as oportunidades diárias. É um pensamento profundo, que certamente coloca o valor da vida, das escolhas e da reverência em uma perspectiva inteiramente nova. É fascinante ver como textos milenares continuam carregando um peso intelectual e espiritual tão atual. Agradecemos profundamente a companhia, a curiosidade e o tempo de cada pessoa que esteve conosco para explorar e desvendar as riquezas contidas nessas fontes hoje. O estudo minucioso de textos tão complexos exige foco, mas a clareza alcançada sobre a ordem e o propósito das narrativas celestiais compensa qualquer esforço. Que Deus abençoe todos os ouvintes.